Fala pessoal, membros do canal PWT Luiz Coelho, caros alunos, hoje nós vamos ter uma aula sobre calibração de amplificadores, tá gente? É um detalhe muito importante que eu vou passar para vocês, que normalmente quando a gente recebe um amplificador para fazer manutenção, reparação, muitos esquecem de fazer a calibração do mesmo, tá? Então, algumas calibrações são feitas, como ajuste de bias, offset, mas não se faz a verificação que tem que ser feita. A primeira verificação, depois que nós fazemos a parte de ajuste de bias e offset, é a parte de tensão de alimentação, para ver se está excitando o amplificador com a tensão de referência. Eu costumo sempre utilizar uma tensão de referência de 1 volt RMS, que a maioria dos amplificadores eles respondem com a plena potência com essa tensão de injetada na entrada, tá? Então vamos lá, eu estou aqui com potenciamento do volume, eu estou medindo aqui, ó, na saída do amplificador, e ali eu estou coletando os dados de entrada, ok? Lembrando que minha entrada é estéreo e está entrando com sinal mono nas duas entradas, ou seja, o sinal é idêntico no canal direito ao canal esquerdo. Nós estamos aferindo agora o canal esquerdo, que é esse aqui, ó. Então eu já fiz o ajuste de bias, ok? Corresponde aí a 26 miliamperes de corrente de repouso. Então eu vou jogar o sinal agora senoidal a 1 kHz, ok? Vamos colocar ali, ó, praticamente a 1 volt, tá aqui, ó, praticamente a 1 volt. Então tô jogando do meu gerador, tô jogando 1 volt na entrada do amplificador, ok? Então eu vou subir o sinal, aumentando aqui o volume. Observe que o sinal é invertido, tá gente? Na saída do pré. Então eu tenho ali, ó, exatamente 34 volts. E já tô chegando perto aqui do final. Se eu botar ele no final, eu tenho um sinal distorcido, tá vendo? A gente tem que ter essa folga para que às vezes o sinal de entrada seja muito fraco, a gente tem essa compensação sim, essa margem aí de 20%, que muitas vezes não é levada em consideração, tá gente? Então vou baixar o volume aqui. Então aproveitando que a gente está nesse canal aqui, ó, vamos botar no ceifamento. E tem que chegar aqui nesse, ó, 3 dB. Se chegar em 5 é sinal que o sinal está distorcendo. Ok, gente? Essa é a dica de calibração do VU. Então eu tenho ali, ó, 100% no 0. E acima do 100% eu tenho 3 dB ali, tá vendo? Então ali é a minha tensão máxima que nós vamos ter sem distorção. Então eu aferi agora o canal, né? A parte de bias, vocês viram lá, ajuste de bias, e o nível de sinal aplicado nele, ou seja, entra com 1 volt na entrada. Eu tenho que chegar a 100% da potência, chegando em torno mais ou menos de 80% do volume, ok? Então os 20% é para quando você utiliza ali na entrada diretamente do amplificador, você joga sinal direto do computador ou de um DAC. Geralmente o DAC ele é de
800 milivolts na saída, ok? Então essa é uma dica que quase ninguém fala na internet, que agora vocês estão sabendo. Ajuste de amplificador sempre é feito com o volt ou 1.4 volt de pico, ok? Por que isso, gente? Porque a tensão RMS, que é a tensão eficaz, que é aquela que a gente está medindo ali, ó, RMS. Se eu mudar ela, eu posso botar em de pico, ela vai subir, ok? Então, você injeta no sinal 1 volt RMS ou 1.4 pico na entrada, volt pico, e regula o seu amplificador para dar 100% de potência. No caso, eu estou usando um pré. E no caso onde você não tem um pré-amplificador, então você fica sempre aí refém do sinal. Então, uma dica para vocês também: quando você só tem um amplificador, você faz um pequeno ajuste no ganho, porque às vezes quando você troca componentes eletrônicos, o amplificador também ele tem que sofrer alguns ajustes. E normalmente esses ajustes são fixos. Então você tem que ir no ganho do amplificador e fazer o determinado ajuste necessário, ok? Então vou fazer agora o ajuste dessa placa do zero, ok? Aguarde que eu vou trocar as pegas do setup. Lembre-se sempre de ligar e esperar que o sinal comece a cair, né? A tensão comece a cair, para evitar curto-circuito do transistor, ok? Normalmente eu estou medindo em cima da base emissor, mas é recomendado que vocês sempre façam em cima do resistor de emissor, ok? Eu faço dessa forma porque eu já sei qual é o valor obtido no circuito. Então, para mim é mais fácil fazer dessa forma, porque eu tenho acesso nas leads dos transistores e posso verificar cada um. Aqui no caso, observe que esse tipo de resistor de emissor, ele é soldado e você não tem acesso. Então, dica: se você não conhece o ponto de referência em cima da base emissor, utilize sempre medição no resistor de emissor. Em cima dele aqui, ó, ele está em cima entre o GND, que é a carga, e o emissor do transistor. Então vamos lá fazer o ajuste agora do outro canal. Pronto, pessoal, já fiz a mudança do setup. Estou em cima do transistor de saída NPN e aqui vou fazer o ajuste do bias, tá? Eu tenho que botar lá a tensão parecidíssima com aquela que tá ali, que a gente mediu no outro canal, tá? Então vamos subir, tá com 462 milivolts, vamos subir até 520, 519. Então vamos subindo aos poucos. Sentido anti-horário nesse amplificador, tá, gente? A gente vai subir 500, 510 e vamos fazer o ajuste 519, 520 e vamos aguardar agora um tempinho e a ver se está subindo ou está descendo ou está tendo um problema aí com a corrente de repouso, certo? Então agora a gente vai subir o sinal. Eu já tenho um sinal de referência ali, ó, de 1 volt aproximado, 1.02. Então, ó, eu vou botar novamente aqui. Então vamos lá subir o sinal. Então eu tenho que reduzir um pouco a redução
É feita nesse trimpó aqui, tá? Do pré-amplificador. Então vamos colocar o potenciômetro a 100%. Ele tá no máximo, tá, gente? Eu tô saindo, tá vendo? Tá reduzindo a tensão. Então tô baixando o nível de sinal, o ganho do amplificador. E vamos botar agora %, 80%, vamos reduzir mais. Então tá aqui, ó. Então vou botar ele em 80%. Então eu vou fazer o ajuste agora. Tá vendo ali o sinal subindo até o ceifamento. Aí tá vendo o ceifamento? Vou baixar novamente. Então pronto, tá calibrado aí o volume. Então se eu aumentar mais, ó, o sinal distorce, ó, distorção de crossover, e eu vou baixar aqui agora. Então todos os dois canais estão calibrados com 1 volt RMS, ou seja, com 1 volt RMS, com ajuste do pré, ele manda aqui para o amplificador uma tensão máxima de 820 milivolts. Então você observe que o amplificador não está mais onerado, ou seja, o pré-amplificador, eu reduzi o ganho, então eu tenho aqui 800 milivolts cada um. Se eu ligasse aqui direto, eu precisaria de uma tensão lá na entrada de 800 milivolts. Como eu estou usando um pré, eu injeto um pré, no pré 1 volt no máximo, e ele segura a peteca aqui, ok? Esse amplificador, ele tem um pré-amplificador que controla e inverte o sinal de fase, ou seja, ele entra em 0 grau e vai para o amplificador em 180. Isso aqui, gente, é uma forma de você evitar ruído, ou seja, se você tiver um microfone aqui, ele captar o barulho da caixa de som, ele não vai dar aquela distorção de microfonia, ok? Porque esse amplificador, ele tem esse pré que ele inverte o sinal, ou seja, a fase que entra, que ele captar, e vai ser cancelada diretamente pelo pré-amplificador, ok? Que ele entra aqui em 0 e sai em 180. É um dos macetes desse pré-amplificador. Eu costumo sempre dizer, né? Seguro matou de velho, né? Então a gente está aí com o amplificador aferido. Então tem ali, ó, um sinal de tensão de 511 subindo. A tensão, gente, ali medida entre a base e o emissor do bias. Ele está recuperando, porque aquece um pouquinho. Eu estou operando aqui em 4 ohms, ok? E agora a gente vai fazer alguns testes de nivelamento, ou seja, eu vou colocar as duas saídas, os dois canais, né, do
osciloscópio nas saídas do amplificador. Ok? Então vamos lá fazer esse ajuste aqui agora. Pronto, pessoal, vamos fazer agora a análise dos dois canais em 4 ohms. Vamos subir o sinal. Então a gente tem a correspondência aqui numérica. Então nós temos aí os dois canais operando com o mesmo sinal aí, tá? Vindo do gerador de funções. Vamos chegar ali. Dezoito. Então o amplificador está com carga 100%, tá, gente? Então o volume está em 80%. Se eu aumentar, vai lá para o 3 dB, tá vendo? Então, eu agora vou fazer o ajuste do nível de sinal máximo, ou seja, tem que chegar lá no fundo de escala com o amplificador dando a potência total, tá? Pra gente verificar como tá o nível de sinal, ou seja, se estiver perto da distorção, nós vamos fazer a calibração dele para ficar lá em 3 dB, ok? Então quando estiver ali 100% é sinal que o sinal já está perto já de ceifamento. Lembrando que essa aqui é uma curva logarítmica, tá, gente? Então vamos lá fazer a aferição agora dos VUs, já que você tem agora os dois sincronizados, e vou fazer a calibração dele. Pronto, pessoal, final da calibração. Vamos aumentar o valor da potência. Então eu tendo a potência máxima aqui, ó, tem que estar lá em 3 dB. Os dois. Ok? Por que eu fiz isso? Para poder você ter um fundo de escala diferenciado na hora que você aplicar um sinal acima. Ou seja, o equipamento ele vai distorcer, mas ele não vai bater o sinal na escala. Ok? Então, essa é a calibração que eu faço para que você tenha um melhor rendimento, porque você sabe que tem a inércia do ponteiro e tem o pico de potência, ok? Então, como eu estou botando um sinal contínuo aqui, eu vou fazer o ajuste até os 3 dB, ok? Que é o limite do amplificador. Então eu vou conseguir aqui com impedância de 4 ohms, né? Uma potência de 220 watts RMS de pico por canal, ok? Isso limitado para o transformador, porque esse amplificador ele tem capacidade de chegar com esses dois pares aqui uma potência de 305, 315 watts RMS. Só que a gente não faz isso porque ele não tem ventilação forçada e o dissipador dele não é suficiente para chegar a 300 e poucos watts. É por isso que eu falo para o pessoal que quer botar nesse amplificador o AX 300. O transformador é bem maior, então o espaço já é pequeno aqui. Vai ficar um espaço menor ainda, com o transformador é bem maior, em torno mais ou menos ainda de uns 1 centímetro de cada lado. Esse aqui eu tenho 13 centímetros, então um de 15 centímetros, uma altura aqui de 7. Então tem um transformador
com a tensão e corrente suficiente. Esse transformador ele foi feito para esse projeto aqui, tá? Então não adianta tentar colocar transistores de saídas em excesso. Você vai reduzir vai conseguir reduzir a impedância, só que aí você vai maltratar o transformador. Então o transformador ele vai tender a aquecer fora do padrão, ok? Então é por isso que a gente tem o dimensionamento. Eu estou com a folga para esse amplificador aqui em torno mais ou menos de uns 30% do transformador. Então você vê, ele não aquece, ele com plena potência. Já os dissipadores começam a ter um certo aquecimento. E eu estou utilizando ali, ó, a impedância de 4 ohms, ok? Então os dois canais ligados simultâneos, uma pega lá um canal em cada canal do amplificador. Tá aqui na saída comum, canal direito e esquerdo. O sinal aqui, gente, ele é unificado aqui, ó, para não ter diferença de nível por canal, né? Então ficou dessa maneira. Agora eu vou fazer o lacre do amplificador e fazer um nivelamento de áudio aqui e verificar como ele tá. Ok, pessoal? Então vamos lá, trabalhando aqui firme e forte. Vocês que já são membros têm acesso a conteúdo diferenciado. Os alunos também. E os alunos têm uma apostila, se eu não me engano, a apostila número 6, que eu ainda não tive tempo de subir, mas está prometido, que é somente calibrações. Ok? Então, se você é membro do canal, gente, ainda não fez o curso de manutenção de amplificadores AB, corra lá que a gente está com promoção no nosso canal. Você paga o curso em 2 vezes no seu cartão de crédito e já leva as 5 apostilas, todo o conteúdo e aulas inéditas só para os alunos. Ok, pessoal? Isso faz um diferencial muito grande. Quem faz manutenção de amplificador, onde você faz a aferição dos níveis adotados aí pelos fabricantes e consegue fazer modificações substanciais que melhoram a qualidade do amplificador, ok? Então nada é feito aqui aleatoriamente. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. E boa aula para vocês aí. Aí, pessoal, final da calibração do AX 400. Fizemos aqui as calibrações de bias, offset. Nesse amplificador offset é feito casando o par diferencial, e na hora do ajuste a gente pega resistências de degeneração muito próximas. Esse amplificador, gente, ele tem uma singularidade incrível em relação aos outros projetos, que ele é muito sensível em relação a ajustes, né? E se você não fizer os ajustes corretamente, você não obtém um resultado. Você vai pegar uma distorção muito alta, né? E o tiratema é ouvido, né? Mas nós sabemos que sempre é bom você colocar equipamentos, né, nessa empreitada. A distorção harmônica é medida, né? E satisfatoriamente, né? Tá uma distorção muito baixa, 0.004 aferido. E isso o amplificador aqui, tá, gente? Então é um amplificador high-end com uma potência significativa. Eu limitei a potência devido ao tamanho do gabinete, que o fator limitante é esse transformador. Claro que um transformador ele vai atender a necessidade desse projeto. Eu consegui 221 watts RMS por canal em carga de 4 ohms,
E em carga de 8, né? Está em torno mais ou menos de uns 120, 130 watts RMS. Claro que a gente não vai chegar nos limites do amplificador, isso aqui é um amplificador para curtir música, né? Não é um amplificador para fazer som de alta potência, né? Aqui você com duas caixas planas, você tem um som espetacular, gente. E dá para fazer uma festa em casa, né? A qualidade, né? Estabelecido, gente, uma tensão de 1 volt na entrada para dar 100% da potência do amplificador sem entrar em distorção, tá? Deixa eu ligar aqui as medições. Agora é só fechar o amplificador e fazer a entrega. Agostinho, seu amplificador tá fera, viu? Excelente qualidade. Essa montagem, gente, ela tem possibilidade de criar um plano de massa adequado para amplificadores high-end, né? Você vê que o amplificador tem aqui, ó, transformador rodando, e o transformador toroidal ele incomoda muito menos do que um transformador de núcleo quadrado, tá? É isso aí, pessoal, mais uma empreitada finalizada. Se você ainda não é inscrito no canal, tá aqui só a passeio. Eu convido a fazer inscrição aqui no canal. E se você realmente gosta muito de áudio, eu lhe convido a você ser membro do canal. O canal que está crescendo, graças a Deus, e ao bom trabalho que a gente vem edificando aqui, tá? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.